Meu nome é Bruno Luque, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de jornalismo e eu nunca vi o Brasil vencer uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo. Vamos entender? O Brasil foi eliminado para a Noruega, como todo mundo sabe, nesse último domingo. Domingo triste, o domingo à noite, mais domingo à noite da história. Elimina o Brasil da Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, vamos falar um pouquinho sobre os 28 anos de jejum que vão se encaminhar para a seleção brasileira e como isso preocupa tanto a própria seleção quanto as próximas gerações, inclusive a minha geração, no que diz respeito a gostar da seleção, a simpatizar com a seleção, a se identificar com a seleção brasileira, tá certo? Eu queria começar a análise desse vídeo falando uma coisa muito simples e que eu vou basear todo o resto das minhas ideias. A Noruega jogou como a Noruega. A Noruega jogou como eles sempre jogaram durante toda essa era Haaland, se a gente já pode nomear assim. O Brasil abriu mão de jogar como o Brasil. O Brasil não joga como o Brasil desde a chegada do Carlo Ancelotti. Isso por uma escolha da própria seleção brasileira, que ao trazer o Carlo Ancelotti para o comando técnico, sabia que ia implementar um estilo de jogo que não faz parte do imaginário popular das pessoas que cresceram vendo a seleção ser campeã e que não faz parte do DNA do futebol brasileiro. Foi isso que o Brasil fez contra a Noruega. O Brasil deu a bola para a Noruega teve 60%, mais de 60% de posse de bola. A Noruega teve mais de 60% de posse de bola. Um dado que eu tenho aqui, e é muito preocupante, é a liberdade que teve o Odegaard. A seleção ficou tão preocupada em marcar o Haaland que toda bola que sobrava do Haaland, vinham 2, 3, 4 marcar o camisa 9, o Odegaard pegava a segunda bola. O Odegaard pegava a sobra. O Odegaard acertou 101 passes dos 109 que ele tentou. Um percentual de 93% de acerto nos passes. A Noruega trocou 600 passes. O Brasil trocou 300. Isso é assustador. O Odegaard, 101 passes certos. Se a gente somar, veja bem, se a gente somar os valores de todos os meio-campistas do Brasil, e isso eu tô dizendo, Bruno Guimarães, Casimiro, Ederson, Danilo Santos, se a gente somar todo mundo do Brasil, todo mundo que jogou no meio do Brasil nessa partida, nós chegamos em 90 passes certos. 11 passes certos a menos que o camisa 10 da Noruega sozinho trocou. Vamos lá. Isso, pra mim, foi o grande divisor de águas. O Brasil abrir mão de jogar, deixar a Noruega jogar, não conseguir impor o seu jogo e principalmente, e a chave para a eliminação, a falta de fome. A falta de vontade de ser protagonista, a falta de senso de urgência que teve a seleção brasileira. A gente vai começar falando disso porque, para mim, é o ponto principal desse jogo, o principal erro desse jogo. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Brasil tem um pênalti para cobrar. O Bruno Guimarães cobra um pênalti péssimo, cobra muito mal e o goleiro da Noruega defende. Cobrou um pênalti ruim, cobrou um pênalti a meia altura, não tão no canto, do jeito que o goleiro gosta de defender, do jeito que o goleiro treina para defender. Então, começa ruim. O Bruno Guimarães, não só o Bruno Guimarães, mas eu acho que qualquer jogador em qualquer seleção, num mata-mata de Copa do Mundo, ele não pode perder um pênalti. Não pode. Esse pênalti vai fazer falta, independente de quanto esteja o resultado.
esse pênalti não pode ser desperdiçado no mata-mata de Copa do Mundo. E a gente vai para um erro crucial que aconteceu antes da cobrança do pênalti. Que essa altura você sabe do que eu tô falando, todo mundo sabe, todo mundo cansou de ouvir e de falar sobre isso. Que é o fato do Vinícius Júnior dar a bola para o Bruno Guimarães. E quando eu falei lá no começo sobre a falta de vontade de ser protagonista, eu acho que é exatamente isso que reflete que foi o Vinícius Júnior. Não só nesse momento, como no jogo todo, mas esse momento escancara o que aconteceu. Falta de vontade de ser protagonista. A impressão que eu tive é que ele ficou com mais medo de ser taxado como vilão, de poder ser taxado como vilão, do que com vontade de ser o herói. Ele teve mais medo de acabar como vilão do que teve de vontade de ser herói. E por isso ele deu a bola pro Bruno Guimarães. Aí você vai me contra-argumentar. Puxa, nossa, Luke. Mas o Ancelotti mandou o Bruno Guimarães bater. Concordo. Até aí, ok. Tem que obedecer a ordem do chefe dele. Mas, se existia uma ordem prévia de quem bateria os pênaltis, se o Vinícius Júnior sabia, porque deu a bola, se ele sabia dessa ordem prévia de quem bateria os pênaltis, era nessa hora que ele deveria ter contestado. Depois que o jogo começou, tudo bem. É feio, a gente viu o Neymar e o Cavani no Paris Saint-Germain, é feio brigar por essa bola do pênalti. Mas, se existia essa lista, como aparentemente existia, se o Vinícius Júnior sabia da precedência, né, de quem bateria primeiro, e que não era ele, se ele sabia como sabia, porque deu a bola, então é aí que ele errou, em não chamar a responsabilidade dentro do vestiário. Era hora dele ter virado pro Ancelotti e falar: Mister, eu sou o cara, Mister. Eu sou o artilheiro do Brasil na Copa, Mister. Eu sou o melhor jogador do Brasil na Copa. Eu tenho que bater. Essa foi a hora que faltou a vontade, a fome de ser protagonista pro Vinícius Júnior. Então, pra mim, pra ele faltou isso durante todo o jogo. Ele correu pouco, ele jogou mal, não foi a pior partida dele na Copa do Mundo e foi a partida que a gente mais precisava dele na Copa e não vimos isso acontecendo. Tenho que falar também que aos 13 minutos do segundo tempo, o Endrick recebe um passe açucaradíssimo na frente do goleiro e ele toma a pior decisão que ele poderia ter tomado. Falei muito sobre isso no off, né? Falei muito sobre isso. Eu acho que, nesse caso do Endrick, é um pouco diferente. O Endrick assustou. Ele ficou assustado. É a primeira bola que ele recebeu. Isso justifica ele ter errado? Pra mim, não. Ele tem 19 anos, é a primeira Copa. Isso justifica ele ter errado? Pra mim, não. Muito porque a gente sabe que os jogadores extra classe, como eu acho que o Endrick é, um jogador extra classe, fariam aquele gol. Mesmo novos. O Yamal, na Espanha, se aquela bola hoje cai no pé do Yamal, o Yamal ia acabar com o goleiro. O Mbappé em 2018, se aquela bola cai no pé do Mbappé em 2018, o Mbappé ia cavar e ia sair fazendo assim, ó. Aquela carinha tartaruga ninja dele. Então, ele toma uma péssima decisão. O jogador extra classe tentaria cavar, tentaria driblar o goleiro, tocaria na saída do goleiro. Ele espera o goleiro crescer pra cima dele. Não toma a decisão correta naquele momento, que seria ou tentar por cima ou tentar passar pelo goleiro. Chuta pra fora. O goleiro não chega a tocar na bola. Ele chuta pra fora. Ponto crucial pra eliminação do Brasil. E daí a gente chega no momento que eu quero falar do Carlo Ancelotti e da tática. A estratégia de parar o Haaland deu certo por longos 79 minutos. A estratégia de parar o Haaland deu certo. O Haaland não encostou na bola. Com 23 minutos do primeiro tempo, ele estava vindo buscar a bola no meio do campo. O Haaland não faz isso. O Haaland trocou passes. Quase tudo que ele tinha trocado de passe, a Copa inteira, ele trocou nesse jogo do Brasil, porque ele estava tendo que buscar a bola.
A bola não estava chegando nele, deu certo essa estratégia. Mas daí, parece que o Brasil esqueceu de fazer todo o resto. O Ancelotti tira o Gabriel Martinelli e tira o Ryan. E é nessa saída do Ryan que eu acho que a gente perde o jogo. Nessa saída do Ryan que eu acho que a gente perde o jogo. O Ryan vinha fazendo um trabalho sujo e uma recomposição defensiva que não aparece na estatística, mas que é visível dentro do campo. Ele estava atrasando o ataque da Noruega para permitir que o Brasil voltasse para a defesa e não deixasse a bola chegar no Haaland. Quando ele tira o Ryan e daí ele erra na estratégia de quem entra o Danilo Santos e entra Neymar. A entrada do Neymar era para ele funcionar como um camisa 9, como um centroavante e jogar o Endrick, que estava fazendo essa função no lugar do Matheus Cunha, para ir para a direita. Para cair para a direita. O Endrick, no primeiro combate que tem que dar pela direita, naquilo que o Ryan estava fazendo, a 70 minutos dentro do campo, toma um drible e aquela jogada vai virar 1-0 da Noruega. E depois do 1-0 da Noruega, faltou senso de urgência para o Brasil resolver o jogo. Tá perdendo de 1-0 na Copa do Mundo. E os jogadores trocando passe de lado. Ninguém atacando um espaço, ninguém tentando alguma coisa diferente. E isso resulta em quê? Espaço no meio-campo, defesa desarrumada, defesa bagunçada, o Haaland recebe sozinho e solta um míssil. Que o Alisson não tem a menor culpa de não ter defendido nesse caso. Porque foi um míssil no canto. O Alisson, inclusive, é muito azarado pela seleção brasileira, né? Eu vou entrar nesse mérito bem rápido. Em 2018, a primeira Copa dele, toma um gol contra e toma uma pancada do De Bruyne que não dava pra pegar, o Brasil é eliminado. Em 2022, ele toma um gol que a bola desvia, e daí, ok, nos pênaltis, você pode argumentar que ele não pegou nenhum, mas complicado. Em 2026, ele toma 2 gols que não dá pra defender do Haaland. O Alisson é azarado, o Alisson é um grande goleiro, mas o Alisson é azarado com a camisa da seleção brasileira. Cruel. Isso é cruel. Mas eu acho que tudo isso na mesa, o que eu posso dizer? O Brasil, além de ter tomado muitas decisões erradas, o Brasil levou azar. Porque o Brasil caiu num chaveamento em que tinha que enfrentar um cara que vai receber 2 bolas, vai fazer 2 gols e vai eliminar o Brasil. Vai enfrentar uma aberração que vai receber 2 bolas, guardar os 2 gols e eliminar o Brasil como se nada. Como se nada. Haaland e a Noruega, com todos os méritos, eliminaram o Brasil. Porque jogou melhor, porque teve mais posse de bola, porque teve o controle do jogo, porque aproveitou as chances que o seu principal jogador teve. Coisa que o Brasil não fez. Não aproveitou as chances que apareceram pro seu principal jogador. Na Copa de 2030, o Brasil vai chegar com 28 anos sem levantar uma Copa do Mundo. O maior jejum da história da maior seleção do planeta Terra. 28 anos, quase 3 décadas sem encostar numa Copa do Mundo. Quase 30 anos sem encostar numa Copa do Mundo. Tem muito jogador que vai jogar a Copa de 2030 e que não viu o Brasil ganhar uma Copa. E que não viu o Brasil ganhar de um europeu num mata-mata de Copa do Mundo. Você conversa para daqui 4 anos. Agora é aceitar a derrota, aceitar que fomos piores, aceitar que merecemos ter sido eliminado e voltar para casa. É o fim de um ciclo, é o fim de uma geração, é o fim de muita coisa para a seleção brasileira. Eu espero que haja uma reformulação para a gente poder tentar acreditar em 2030. Like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Meu nome é Bruno Luque, muito obrigado por ter assistido mais um Luque Analisa e até a próxima. Vamos, Brasil!